Olá, hoje eu quero falar com homens e mulheres, mas falar sobre mulheres. Quantas de nós, que a partir dos 20, 25 anos, não ouvimos uma das seguintes frases? E aí vocês, quando que vão ter filhos? E vocês, quando que vão ter o segundo filho? Nossa, você não está preocupada de já estar com 35 anos e ainda não ter tido filho? E assim por diante. Oi, eu sou Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Drevaneios, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. E hoje eu decidi falar sobre esse assunto, que é o fato do corpo feminino ser pauta, mesmo quando a gente não pediu opinião. Recentemente, esse assunto vem borbulhando bastante na minha vida, de certa forma, conversando com amigas, durante as vivências do Almas Viajantes, em livros que eu venho lendo, e eu senti a vontade de falar sobre esse assunto, e eu sabia que esse assunto não seria um assunto que eu conseguiria gravar um vídeo de 5 minutos. Então eu decidi que esse seria o assunto do primeiro episódio do podcast do Almas Viajantes, o Drevaneios. E eu queria falar sobre a questão de que em muitos momentos da nossa vida, nós mulheres, a gente se sente pressionada. Esses dias eu tava numa sala com 3 mulheres, 4 mulheres, na verdade. 2 delas mães de crianças pequenas, uma mãe de filhos maiores, que não são mais crianças, e uma jovem de 26 anos, que ainda não teve filhos ou que não teve filhos. E em algum momento da conversa, a gente acabou entrando nesse assunto de maternidade. E a moça de 26 anos falou: ai, porque toda vez que eu volto para casa, que ela mora longe da família, eles me perguntam quando que eu vou me acalmar e arranjar alguém para eu poder ter um filho. E aí as moças que já eram mães falaram que também tinham passado por isso e que às vezes o fato de você ter um filho, as pessoas começam a te perguntar, mas você não vai dar um irmãozinho para ele ou para ela? E aí, uns dias depois disso, eu estava tomando um café com algumas amigas e uma delas falou assim: ai gente, sabe o que eu pensei quando o médico me deu o diagnóstico de pré-menopausa? Que agora eu tenho uma desculpa para dizer para as pessoas quando elas me perguntam se eu ainda não vou tentar ter filho. E aí aquilo assim bateu em mim em um lugar tão forte, porque, gente, por que a gente tem que ficar dando satisfação do nosso útero para as outras pessoas? E o objetivo dessa conversa aqui não é falar sobre ter filhos ou não ter filhos, mas sim sobre o nosso poder interno, único e exclusivo, de decisão sobre os nossos próprios corpos. E aí, obviamente, a gente entra na pauta do patriarcado. Não tem como a gente falar do declínio do poder feminino sem falar do patriarcado. Eu tô lendo um livro, Mistérios de Madalena. Eu não sei se tem uma versão traduzida disponível, mas eu tô lendo ele em inglês. E ele é um livro que ele não fala apenas sobre a história de Maria Madalena e a espiritualidade. Ele fala sobre a história da deusa, né? E de como a deusa e as mulheres eram o centro de tudo no início dos tempos, antes do patriarcado se tornar algo real e algo forte dentro da cultura do mundo, né? E uma das coisas que esse livro traz, assim, em grande detalhe, é as representações do poder feminino através da história. Então, desde os princípios, antes mesmo da história de Jesus Cristo, que definiu o nosso calendário como a gente conhece, né, 2026 anos, desde antes desse calendário que a gente conhece, a deusa era cultuada e temos representações que, em fatos arqueológicos que estão sendo encontrados até hoje, as representações da deusa.
E por que eu tô trazendo esse ponto para falar sobre esse assunto que eu comecei aqui o episódio? Porque eu não sabia que existia um tempo em que a deusa era cultuada. Eu não sabia que existia um tempo em que as mulheres eram livres para expressar a sua vida como elas quisessem, a sua sexualidade como elas quisessem, viver de acordo com o que elas pensavam que seria correto. É só fazer um parênteses aqui que eu sei que provavelmente para as pessoas que vão ouvir esse podcast, que vão ter acesso a esse podcast, eles vão pensar, tá, mas hoje a gente tem liberdade, a gente pode fazer isso. Mas é muito reduzido, né, a gente pensar, ah não, porque eu tenho liberdade, porque eu tenho voz dentro da sociedade que eu vivo, e eu posso trabalhar, e eu posso votar, e eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas ainda existem muitas mulheres que não podem fazer isso, e ainda existe muita mulher morrendo quando tenta fazer essas coisas. Então, eu acho necessário fazer esse parênteses aqui. Mas enfim, retornando. Eu não tinha essa ideia, essa noção de que existia um mundo onde a deusa era cultuada, existia um mundo onde as mulheres eram livres, onde as mulheres eram poderosas. E a partir do momento que eu soube disso, e isso já faz alguns anos que eu sei disso, mas não nessa riqueza de detalhe que esse livro trouxe para mim, eu comecei a entrar em contato com uma parte dentro de mim que é mais poderosa, sabe? Eu comecei, acredito que, a lembrar do meu próprio poder interno, de certa forma, e aí eu continuei olhando para o que esse livro traz, né, esses artefatos arqueológicos que esse livro traz, e eu me espantei até com uma questão, por exemplo, de simbologia mesmo, né? Por exemplo, a concha de Vieira, que é utilizada como o símbolo do Caminho de Santiago, na verdade é um símbolo do útero, é um símbolo da vulva, é um símbolo da deusa. Os caldeirões, que são associados às bruxas, são considerados, né, nas tradições celtas, um lugar de gestação, de renascimento. Então, também associado com o útero. Os cálices, né, os recipientes que recebem, contêm e transformam, também são relacionados ao feminino criador. Então, o que eu comecei a perceber é que tiveram muitas coisas que, com o passar dos anos, foram sendo transformados de um símbolo feminino para um símbolo masculino. A concha de Vieira, que eu falei do Caminho de Santiago, eu descobri lendo esse livro de Maria Madalena, que é um símbolo de Maria Madalena há muito mais tempo de ser um símbolo de Santiago. Inclusive, a deusa romana Vênus, ela na mitologia, ela nasceu do mar e ela é representada muitas vezes como se nascendo de uma concha. Então, o que eu comecei a perceber, né, que muitas das coisas que a gente aprendeu, né, na nossa vivência, nas escolas, com a nossa família, é um mundo que sempre foi, a gente tem um Deus, e a gente tem a história dos homens, os homens são lá, vão lá e fazem e acontece, e nós mulheres aos pouquinhos fomos buscando de novo esse poder, de poder fazer as coisas que nos foram negadas de certa forma. Eu não sei se sou só eu que tinha essa impressão, mas na minha mente eu sempre acreditei que, tipo, não, as mulheres não tinham, os homens sempre dominaram, e em algum momento ali da história as mulheres começaram a lutar contra essa dominância e exigir os seus direitos. Só que, na verdade, foi o contrário que aconteceu, né? A mulher era tida como algo sagrado, a deusa era sagrada, e aí, com o passar da história, os homens foram ficando com medo dos poderes da deusa, né? Porque, imagina só, as mulheres, os ciclos das mulheres era alinhado com os ciclos da lua. Imagine que ser poderoso e soberano que é esse. E aí, conforme os homens foram ficando com medo desse poder, eles começaram a achar maneiras de dominarem essas mulheres e acharam formas de acabarem com os cultos da deusa, e isso foi se perdendo na história, e muito pouca gente sabe sobre isso. Então essa é a razão de eu estar gravando esse podcast, que é para trazer esse conhecimento
para o máximo de pessoas que eu conheço, pelo menos, que eu sei que vão ouvir, que é, nós temos um poder inato dentro da gente, que é o nosso útero. O nosso útero, ele não é apenas um instrumento de gerar novos seres humanos. Sim, é um instrumento poderosíssimo de gerar novos seres humanos, mas esse poder de criação, ele não se limita a apenas a geração de seres humanos. Esse poder de criação, ele pode ser utilizado para qualquer coisa que a gente coloque a nossa mente para fazer. Então, por exemplo, você vai criar uma nova empresa, você vai criar uma obra de arte, você vai achar formas inventivas de você ter um relacionamento, de você criar o seu relacionamento, de você melhorar o seu relacionamento. Você vai achar formas inventivas e inovadoras de você se relacionar com a sua família, com seus amigos, formas inventivas e inovadoras de você melhorar a sua vida, de você ser mais abundante, de você ser mais próspera. Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades que a gente pode construir, que a gente pode criar através da força do nosso útero. E a partir do momento em que a gente começa a ter consciência disso, a história ela começa a mudar. E uma coisa que eu tomei assim como objetivo na minha vida é de passar esse conhecimento do nosso poder interno para as mulheres jovens, sabe? Para as minhas sobrinhas, para as minhas afilhadas, para as filhas das minhas amigas, porque para os filhos das minhas amigas também, né? Para os sobrinhos, para os afilhados. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente sabe dessas coisas, melhor a gente vive. E eu não tô falando aqui de superioridade, não. Eu tô falando de igualdade, porque eu vejo em muitos momentos em que nós, enquanto meninas, enquanto crianças, adolescentes, a gente acaba eu preciso fazer isso no meu cabelo por causa que tem um menino na escola, eu tenho que fazer isso porque os meninos... A gente meio que vive muito no condicionamento dos meninos ou das outras mulheres, né? Sempre uma comparação. Então eu quero, né, o meu propósito, assim, é que eu consiga colocar esse conhecimento no mundo para as mulheres jovens, para que elas tenham noção desse poder e elas tenham noção da história do mundo como ele é, sabendo que existe lugar para o poder feminino, sabendo que existe uma deusa, existiu uma deusa que era soberana e as sacerdotisas, e né, toda essa história maravilhosa que foi esquecida e que é esquecida muitas vezes no nosso dia a dia, para que elas cresçam no lugar de igualdade, cresçam no lugar sabendo que elas podem realmente ser o que quer que elas queiram ser, que elas podem fazer o que quer que elas queiram fazer. Porque hoje eu sou uma mulher de 36 anos e eu acho que faz o quê? Uns 2 anos, 3 anos que eu comecei a, aos pouquinhos, ir lá e começar a pegar um pouquinho desse poder e ter uma noção dessa dimensão desse poder. E eu quero que as minhas sobrinhas, as minhas afilhadas, as meninas que estão aí nascendo no mundo, que elas tenham acesso a essa informação muito antes, que elas saibam muito antes o poder que elas carregam dentro delas. Porque uma coisa muito engraçada, às vezes eu tô contando para alguns amigos algumas histórias que eu vivi lá nos meus 20 e poucos anos, e eles olham para mim e falam assim, não, impossível que você deixou falarem assim com você, ou deixou fazerem isso com você, mas é porque eu realmente não tinha essa noção do meu valor como pessoa, do meu valor como mulher, e eu acho que quanto antes a gente ter essa percepção do que a gente carrega dentro do nosso corpo, do que a gente é capaz dentro da nossa vida, tudo muda, né? Quando a gente tem essa percepção de tudo que a gente é capaz de fazer desde que a gente nasce, um novo horizonte se abre, né? Novas possibilidades se abrem pra gente dentro do nosso processo de vida mesmo. Ok, dito tudo isso, como que a gente faz para ficar mais conectadas com o nosso poder interior? Como que a gente faz para desfazer todos esses discursos que a gente tem dentro da nossa mente, de que a gente
é menor, de que a gente tem que ficar mais quietinha, de que a gente tem que se esforçar mais para conseguir as coisas. Como que faz? E aí eu vou confessar para vocês que tem uma parte desse aprendizado todo que eu ainda tô trabalhando. Porque são anos, né, gente? Anos. E, assim, na verdade, séculos, né? Porque a gente traz dentro da gente todo o ensinamento das nossas ancestrais também, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente entrar numa relação de amor e de orgulho de ser mulher. E eu me lembro, gente, de verdade, assim, ó, quando eu era adolescente, quando eu comecei a menstruar, que eu falava, meu Deus, como é horrível isso, por que que a gente tem que passar por isso? E é tudo culpa da Eva. Gente, olha só o nível, né, da lavagem cerebral que a gente passou, né? De que a menstruação é um sofrimento e de que a gente sofre por ser mulher, que a gente está sendo castigada por causa da história da Eva lá e na Bíblia, né? Quando, na verdade, o sangue menstrual é fonte de vida, né? É realmente a energia geradora ali, né? Da vida que vem do nosso útero, né? Só que a gente, desde muito nova, a gente aprende que é sujo, a gente aprende que não é uma coisa que a gente fala, né? Tanto que até o próprio falar sobre a menstruação é uma coisa que eu sinto no meu corpo, assim, como algo não parece certo, sabe? Porque a gente foi doutrinada dessa forma. Até eu me lembro quando eu era mais nova que ia no mercado comprar absorvente e ficava com vergonha de passar no caixa do mercado com absorvente, sabe? Tipo, um nível assim, né? De lavagem cerebral mesmo que a gente passa, né? E então, assim, esse é um processo que eu ainda tô trabalhando dentro de mim. E nesse livro que eu tava lendo, eu descobri que lá, né, nos primórdios, né, quando a deusa ainda dominava, o sangue menstrual ele era utilizado como uma oferenda mesmo, né, uma oferenda divina, né, algo sagrado, um líquido sagrado, e que depois foi substituído pelo sangue de animais, né, quando você ia fazer os sacrifícios lá aos deuses, antes se utilizava o sangue feminino, o sangue da menstruação, e depois passou-se a se usar o sangue dos animais, né, que até tem uma pintura muito famosa, que é né, do cordeiro, né, o sangue do cordeiro, né. Então, toda essa distorção que foi feita. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer as pazes com o nosso próprio corpo, fazer as pazes com o nosso próprio útero e parar de ter nojo, né, da gente, do nosso corpo, do nosso útero, do nosso momento ali do nosso ciclo do mês, quando a gente fica menstruada, que a gente fala, ai, nossa, que horrível, estou menstruada. E tipo, não, na verdade é um processo cíclico, né? Assim como a lua, né, a gente tem os nossos ciclos ali em que a gente vai estar num momento de reclusão, a gente vai estar num outro momento a gente vai estar num momento de extrema criatividade e extrema criação, e num outro momento a gente vai estar com muita força, e assim por diante. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a não sentir mais nojo, vergonha, ódio, culpa e frustração com os ciclos do nosso corpo, e começa a se conectar com eles, e começa a entendê-los no sentido de qual que é o ciclo que eu tô vivendo nessa semana? Como que eu vou planejar a minha semana, os meus dias, de uma forma em que eu possa utilizar essa minha potência ao seu máximo? E qual que vai ser o momento em que eu vou realmente me ficar reclusa e vou ficar aqui no meu casulinho, me preparando para o novo ciclo que vai iniciar, onde eu vou trazer toda essa potência, toda essa força criativa do meu corpo. Então, primeira coisa é fazer as pazes com o teu corpo, com os seus ciclos, entender os seus ciclos. A segunda coisa é encontrar outras mulheres poderosas, deusas, que têm o mesmo modo de pensar de você, ou com um modo de pensar diferente, que vocês consigam aprender umas com as outras, ter uma egrégora feminina à sua volta. Porque a gente
Nós mulheres, quando a gente nos juntamos, quando a gente tá junta, quando a gente cria junta, a gente nutre umas às outras. E aí a gente sai daquele espaço de eu cuido de todo mundo e a gente também é cuidada e a gente nutre umas às outras e a gente cria essa força, essa vibração da força do sagrado feminino para o mundo, né? E a gente começa a sentir dentro da gente esse florescer mesmo desse poder interno que a gente tem. E aí, aos pouquinhos, conforme a gente vai absorvendo, reabsorvendo esse poder que já era nosso e a gente vai descobrindo ele dentro da gente, a gente percebe também aonde a gente precisa colocar limites. Quais as relações que a gente tem que passam dos limites ou que tentam diminuir o nosso próprio poder, né? Tentam fazer a gente duvidar da gente mesma. Então, esse é um outro ponto. A gente vai começar aos pouquinhos, conforme essa confiança ela vai reaparecendo, a gente vai realmente se reencontrando, a gente vai achar, então, quais são as relações que estão me nutrindo, quais são as relações que estão tirando de mim, e aí você começa a impor esses limites dentro das suas relações. E esse é um processo muito difícil, porque às vezes, quando você começa a fazer essa imposição de limites, algumas pessoas não vão gostar, e elas vão realmente partir da sua vida, e isso é um processo normal, né? Por exemplo, alguns animais na natureza, quando eles precisam crescer, eles ficam muito pequenos para a carapaça que eles estão utilizando, e eles precisam deixar uma pele para trás para começar a crescer aquela pele nova. Então, a gente precisa ter esses momentos de cortes, de deixar o velho para que o novo possa surgir, né? E principalmente quando a gente está nesse processo de encontrar o nosso poder interno, existem muitas relações que vão estar ali já dentro de um emaranhamento de estar acostumado a você ser a pessoa que está sempre cuidando, a você ser a pessoa que nunca se ofende com nada, você ser um número imenso de papéis que você performa. E aí, quando a gente descobre quem a gente realmente é, a gente acaba parando de performar alguns papéis que já não fazem mais sentido, e isso vai ferir algumas relações. E tá tudo bem, porque aí é uma escolha que você vai fazer. Eu vou prejudicar, vou frustrar a mim mesma, ou eu vou prejudicar e vou... Prejudicar é uma palavra forte, né? Mas assim, eu vou frustrar o outro em prol da minha própria evolução. E aí é exatamente nesse ponto que é onde entram as perguntas lá que eu fiz lá no comecinho do episódio, as perguntas que as pessoas fazem pra gente. E é nesse momento onde você começar a colocar os limites na sua vida, que quando uma pessoa chegar pra você e perguntar: nossa, mas vocês não querem ter filhos? Nossa, mas vocês não vão fazer filhos? São casados há tanto tempo. Nesse momento, você vai olhar pra pessoa e você vai explicar pra ela ou vai responder a ela que aquela pergunta não faz sentido nenhum. Que você não precisa dar uma satisfação sobre o que você cria ou não através do seu corpo, através do seu útero. E que a gente cada vez mais se sinta mais livre dentro da nossa potência de poder criar qualquer coisa a partir do nosso corpo. E não se sentir... Muitas vezes, eu digo por mim, né? Muitas vezes eu me sentia um pouco mal, assim, no sentido de, mas né, a gente é feita para isso, né? A gente deveria realmente fazer. E eu tô falando isso de um ponto de um pensamento de que por muito tempo, esse era o pensamento que eu tinha. Teve um momento da minha vida que eu achava que eu realmente ia casar, e daí eu ia ter filho, e essa ia ser a minha vida. Só que aí, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo, não, existem outras possibilidades. E eu já criei e crio muitas coisas através do poder criativo do meu útero. Então eu acho que quando a gente realmente começa a fazer esse processo de se conhecer, de se lembrar e de ter esse conhecimento, essa consciência de que o mundo, ele existe porque existem mulheres criando e fazendo e existindo desde os primórdios do tempo e cuidando e tudo mais, a gente, então, tem uma noção desse poder, cria consciência desse poder pessoal que a gente tem, e quando a gente cria noção e consciência desse poder pessoal que a gente tem, aí a gente se torna imparável, porque aí a gente tá no lugar onde a gente precisava estar, no lugar onde a gente veio para estar, e aí parece que o universo inteiro trabalha a favor
de impulsionar a gente dentro desse processo. Então, é isso, gente. Esse é o devaneio da vez. Eu espero que tenha feito sentido. Se fez sentido, compartilha com outras pessoas, para que as pessoas possam também tomar conhecimento, né, da consciência da deusa do sagrado feminino, e principalmente para que as pessoas não façam perguntas desse tipo, que não fazem sentido nenhum dentro de um contexto de se não é o seu corpo, você não deveria estar opinando ou questionando de alguma forma. E é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilha ele com as pessoas que você lembrou aí enquanto estava ouvindo. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui embaixo nos comentários. E eu volto logo. Tchau, tchau!